João, boa tarde. Obrigado por estares aqui connosco hoje no Arquipélago, aqui na tua exposição A Transmitir de. Exposição que inaugurámos ontem e sobre a qual queria ter uma pequena conversa contigo, uma conversa sobre um pouco sobre o teu processo de trabalho, um pouco sobre o que é que temos aqui. E começava por isso mesmo, começava pelo título da exposição A Transmitir de. Este transmitir de vem de onde, o porquê este transmitir de sem depois ter uma frase a finalizá-lo, sem ter de onde é que estás a transmitir essa abertura que este título permite. Gostava que nos falasse um pouco sobre isso. Ok, em primeiro lugar, muito obrigado. A transmitir de, pronto, vem de uma frase característica que acho que pertence muito a este imaginário açoriano, ou mais propriamente São Miguel, e que tem a ver, pronto, com essa frase que nós já estamos habituados a ouvir e que vem de quando se anuncia uma emissora de rádio e propriamente quando se anuncia o local onde está a ser feita essa transmissão em específico. Mais do que uma referência, se calhar, às pinturas que têm desde logo essa relação com esse universo da rádio e também de encontrar não haver este a seguir do de, não é? O que eu queria ou o que eu queria fazer alusão na exposição era esta relação de criar um percurso de onde está a ser feita essa transmissão, de como é que está a ser feita essa transmissão, ou seja, criar um percurso que pode ser feito no espaço e também no tempo, era mais por aí. Esse percurso ou essa noção espacial depois que isto nos faz também e que as pinturas aqui fazem também de alguma forma com um referente que parte do público, se calhar, ou pelo menos a parte do público que seja aqui de São Miguel irá identificar. Portanto, duas das pinturas têm umas torres que são conhecidas, umas torres perto das formas e que depois são, obviamente, através do teu processo de trabalho, depois são de algum modo alteradas na pintura, mas que são essas antenas de rádio, que passa também por uma peça sonora que existe na exposição e tem sempre este ruído destas ondas de rádio, mas depois há aqui, obviamente, uma passagem a um outro universo de transmissão, a um universo quase mais de uma ascensão e de uma passagem através de uma outra peça que temos connosco, esta escultura, e que eu gostava um pouco que falasses dela. Portanto, esta escultura, que já é uma obra que te acompanha há algum tempo, ou um processo de trabalho que te acompanha há algum tempo, ela já apareceu em exposições anteriores de uma outra forma, ela aqui é passada a uma escala já a uma grande escala, se assim quisermos chamar, uma escala que é adaptada a esta sala e talvez mais próxima do que seria possivelmente o tamanho deste andor em concreto. Que nos falasse um pouco o porquê do teu interesse nesta peça em específico e porque é que ela te acompanha também. Sim, pois é, isso convém dizer que, pronto, o conjunto de trabalhos aqui patentes, pronto, tem a ver com um conjunto de trabalhos que já ando a desenvolver desde 2019 e que tiveram essa primeira instância na apresentação na Galeria Fonseca Macedo em 2021. E numa exposição que tinha muito a ver com esta ideia de máquina, não é? E que propunha exatamente isso, propunha a reconstrução de um andor mecânico que tinha sido inventado no século XIV e que desde então existem poucas referências gráficas da sua existência. A exposição também, entretanto, propunha um conjunto de reinterpretações de ícones que davam indícios da existência dessa máquina e que resultava na máquina ter um grande impacto para a produção da pintura nos séculos a seguir. E, por fim, ainda se apresentava um conjunto de pinturas num formato maior e que, de certa maneira, serviam como um enquadramento para todo o sentimento religioso nessa exposição. E essa ideia de dispositivo que está contido na pintura remetia outra vez para a ideia de máquina.
Entretanto, aqui para essa exposição, lá está, pronto, volto a trazer este Tandoor, desta vez com uma escala maior, de certa forma também fruto de uma colaboração com o Arquipélago, no sentido em que se os dessem quase uma encomenda ao Arquipélago. E também, à semelhança da exposição de 3 máquinas, volto a trazer um conjunto de pinturas que também pela sua relação com o rádio, mais pela sua morfologia, se aproximam deste elemento, também pela a sua estética vertical e as suas noções de ascensão aos céus e de transcendência, etc. Sim, essas pinturas que são parte da série de pinturas que tu fazes há algum tempo, são as pinturas más. E aqui temos 3 dessas pinturas más que fazem um pouco este percurso no teu trabalho e que é uma série de pinturas que eu acho de alguma forma te acompanhado, esta ideia da pintura má, e falarmos um bocadinho também dessa ideia da pintura má, como este título é usado quase de uma forma que pode ser disruptiva em alguns momentos, mas que ao mesmo tempo é quase um convite às pessoas a olharem também para a questão da pintura. O que é que faz uma pintura boa ou má, e quem é que decide que uma pintura é boa ou é má, e portanto o artista que está nessa posição e de algum modo partir logo do princípio que a pintura é má parece-me um exercício de trabalho também interessante. E que falasse um pouco dessas questões e porque é esta série e porque é que ela continua a acompanhar, porque é que ela não teve um fim ainda, ou será que ela a algum momento vai ter um fim. E se podias falar um pouco desta ideia também de trabalho em série, de alguma forma, porque esta continuidade no trabalho também. Sim, a ideia das pinturas más, para mim, essa ideia da provocação que é assumida no título, ainda antes de ter alguma relação com ideias de composição na pintura, ou se calhar até com questões éticas que podem estar inseridas na própria pintura, tem mesmo a ver com essa ideia de fazer um paralelo, e neste caso um paralelo com a pintura má, uma tradição da Alemanha dos anos 80, de fazer através disso um paralelo com a história da arte. Para mim surge mesmo a partir disso. Claro que entretanto os projetos também evoluem, e a verdade é que entretanto tenho um bocadinho afastado dessa ideia já de pintura má, no sentido em que achei que não fosse necessário quase dar uma premissa para um trabalho que inclusive já tem uma série produzida, que já tem algum número de séries produzidas. Sendo que até já nomeei as pinturas pela sigla, e aí não deu a entender que há uma pintura má, deu a entender que quase que há esse deslocamento, um deslocamento burocrático, não é? Já não há pinturas más, agora é só PM, e continua a desenvolver-se um projeto assim, não é? Continua a haver ligação, mas sim, no entanto há um desenvolvimento, desenvolvimento, há um deslocamento. Voltando um pouco atrás à escultura que temos e a esta ideia que tu falavas deste andor que tinha num primeiro momento uma função religiosa e uma função de devoção e de ascensão, passar depois e a tua aproximação a este objeto vir também por via da pintura e dela aparecer na pintura. E eu lembro de tu teres falado também da presença deste objeto no teatro e de ser também um dispositivo teatral e de ser usado como no teatro com essa ideia do Deus ex machina. Um pouco fazendo essa, e tínhamos falado também já nestas questões do universo religioso nesta ilha em particular e até no arquipélago no geral depois, se tu consegues encontrar algumas confluências de pensamento também
teu olhar para esta peça e no interesse dessa peça também poder vir ou não destas questões das tuas vivências neste território em concreto. Sim, acho que de certa maneira há sempre há de sempre haver um seguimento ou uma relação com isso. Acho que também a condição de insularidade que se vive em São Miguel, o facto de ter havido um contexto de alguma pobreza, influencia certamente. Claro que para mim vai-me interessar sempre mais os aspectos históricos relativamente ao campo artístico, não é? E em que é que esses processos podem traduzir a nível artístico do que o próprio ritual em si, se calhar. Mas sim, acho que há de haver definitivamente uma relação aí, penso. E quando tu nos falas desta transmissão, ou desta ideia, destas ondas que atravessam esta exposição, ou de uma possibilidade de quase criarmos um circuito nesta posição que é feito através dessas ondas que são sonoras, mas muitas vezes não são sonoras de formas muito diferentes e emitidas por máquinas muito diferentes ou até por pessoas. E o que eu acho interessante neste percurso aqui na exposição, ou nesta forma de olharmos para estas peças, esta ideia também de como é que tu relacionas, e obviamente tu farás uma leitura, mas o visitante terá a abertura para fazer a leitura que quiser, não é? Mas esta possibilidade desta transmissão acontecer num objeto que à primeira vista as pessoas não conseguem identificar, conseguem olhar para ele e começar a pensar, ok, o que é que isto é? Se é uma máquina, que tipo de máquina que é? É um andor? Então se é um andor, o que é que aquela parte de cima faz? E depois perceber este mecanismo de ascensão e ao mesmo tempo teres as antenas, que são, cá está mais uma vez como referias estes blocos verticais, e teres esta peça de som sempre em fundo que tem, de algum modo, criar aqui um ambiente para tudo isto. E era um pouco, ou gostava um pouco que me falasse desta relação entre estas peças, entre estas ondas, se assim quisermos chamar. Sim, acho que há um objetivo muito forte inerente na exposição, que é o de relacionar esse lado imaterial da transmissão de informação com uma espécie de condição da imagem que também está presente de forma muito forte na exposição. Eu acho que, portanto, na primeira exposição que fiz da máquina, a ideia das torres de rádio surgiram desde logo relativamente a este lado de uma similitude estética muito forte e que me interessava este lado de como é que poderia desenvolver essas questões, como é que poderia justapor, de certa maneira, estruturas que tinham tipologias diferentes, muito diferentes entre si, como é que as poderia relacionar no local. Claro que, entretanto, quis transpor isto de uma forma diferente para a exposição aqui no arquipélago, no sentido em que queria criar um certo desfazamento entre a ideia de apresentar em contexto, se calhar, expositivo, uma exposição que tinha um cariz documental muito forte, que era, na verdade era isto que resultava. Estava a tentar traduzir do século XIV uma peça de forma poética, uma peça que se tinha perdido e que supostamente deveria resultar numa exposição, se calhar, etnográfica. O que tentei fazer para aqui foi de forma diferente, se calhar, perceber como é que poderia traduzir isso para a ideia de transmissão de conhecimento e como é que essas relações se poderiam promover. Se calhar foi mais por aí. Sim, essa ideia de etnografia é bonita também, de alguma forma. Esse olhar que obviamente é reinterpretado já e que obviamente tem aqui um olhar artístico sobre. E falando um bocadinho até desse olhar e sabendo também que estás neste momento a desenvolver o teu doutoramento, perguntava-te se é um processo de trabalho também já que tem um lado académico no meio disto tudo, este olhar
para objetos que existiram, neste caso, no século XIV, este teu repensar sobre esses objetos, e como é que, se o que tu estás a trabalhar a nível artístico é também o que estás a trabalhar ao nível académico, eu se acho há que essa relação ou se estás a trabalhar em... Eu acho que o olhar é precisamente o contrário, é mais para a estrutura académica em si e, nesse caso, retrazer esses objetos do passado é quase uma ficção que se propôs, se que é uma ficção, uma narrativa de um artista enquanto aluno de doutoramento, não é? Do que propriamente, efetivamente, vestir o casaco de investigador e ir à procura de certas coisas. Acho que é precisamente o contrário também. Pronto, claro que tem a ver com essa... com esta oportunidade que surgiu de eu entrar para o doutoramento. Claro que isso está tudo ligado, não é? Mas é precisamente pelo outro lado, acho que é mais o olhar sobre esses processos de construção de pensamento do que propriamente sobre o objeto em si. Não é? O que estás a trabalhar a nível de doutoramento é teórico ou prático ou é uma coisa só... Assim, é teórico ou prático, claro que está muito relacionado com a prática artística. Claro. Mas, só por curiosidade, não sei se já tens neste momento a tese completamente definida, ainda estás no segundo ano? Tenho um plano inicial, no mas plano inicial. Ainda está em construção. Ok. Já agora podes revelar um bocadinho do que é que... Sim, na verdade é a continuação do trabalho de mestrado, tem a ver com o diagrama e, de certa maneira, como é que conseguimos enquadrar o campo artístico num mundo que está... que tem uma profusidade de estilos e de dinâmicas artísticas. Como é que conseguimos sintetizar, de certa maneira, uma rede artística, quer a nível nacional, quer a nível internacional? Essa ideia de síntese que eu acho que é uma das coisas que eu acho que esta exposição faz muito bem, que é teres aqui alguns referentes e deixar esse campo aberto depois para o visitante e essa possibilidade do visitante relacionar ou não relacionar estes objetos que aqui está, os referentes que tem na pintura, a escultura, o som, e de algum modo parece-me uma coisa já bastante madura, no sentido em que ela está bastante sedimentada, ou o tipo de pensamento está bastante sedimentado aqui já, quando olhas para estas pinturas ou quando olhas para esta escultura, mas depois, dentro dessa coisa que pode parecer um pouco fechada e um pouco já ou totalmente estruturada, de repente há uma possibilidade e uma abertura que é dada ao visitante neste circuito que é feito. Eu acho que isso é assim uma das coisas bonitas que acontece nesta exposição, que é a possibilidade das pessoas se relacionarem e tentarem fazer uma relação entre esses distintos objetos que não é direta e que te exige um processo de pensamento, e que te exige um processo de paragem, que é quase um contrassenso do que, ou um contraponto, não um contrassenso, um contraponto desta ideia do excesso de informação que nós temos. E este excesso de informação é muitas vezes feito por os soundbites, não é? Aquela coisa, atiras isto, e não se vai, e raramente se vai ao fundo das questões. E o que tu dás aqui, de alguma forma, é um bocadinho o contrário, acho eu. E não sei se queres falar um pouco sobre isto, mas o que é que também, de algum modo, obviamente com essa abertura que permites, o que é que tu também, enquanto artista e enquanto esse pensamento, o que é que tu queres, e é uma pergunta complicada, mas o que é que tu gostavas que as pessoas também levassem desta exposição? Ou o quê? Sim, eu acho que é precisamente nisso que reside, se calhar, um bocadinho o valor da exposição, se calhar num projeto ou num conjunto de projetos que de certa maneira são um bocadinho especificados, ter alguma margem de manobra para conseguir haver, se calhar, alguma atitude poética perante esses certos objetos. Não é? Acho que é aí que reside alguma singularidade que depois
de certa maneira, um contraponto para essa tal sobreprodução de informação e de imagens a que nós estamos habituados hoje em dia. Sim, eu acho que o que queria era que as pessoas, pronto, desfrutassem da exposição, mas que ao fim e ao cabo dessem o devido valor e se calhar ocupassem ou tomassem algum tempo a percorrer a exposição e de forma, lá está, aprofundada, se confrontassem com as imagens e não levassem as coisas pela superfície. Não. Muito obrigado, João. Muito obrigado, João.